Quero saudar o povo de Deus com a paz do Senhor. Nessa noite tão especial, estaremos trazendo aos nossos corações a palavra do Senhor através dessa lição bíblica. Nós vamos falar nesta noite sobre Abraão, o amigo de Deus. Mas antes nós vamos fazer uma oração, pedindo a bênção de Deus para a sua vida, que Deus possa estar abençoando a todos os irmãos que estará aí em sintonia, que já está em sintonia, e outros que estão entrando para aprender cada dia mais a palavra do Senhor. Pai maravilhoso, estamos na Tua presença para nesta noite meditarmos na Tua palavra. Fala aos nossos corações, pois a Tua palavra é luz, a Tua palavra é alimento, a Tua palavra é consolo e paz. Vai falando aos corações, meu Senhor, daqueles que estão afastados dos Teus caminhos, para que voltem para a fonte da salvação. Pai, recebe os nossos louvores, derrama sobre nós toda sorte de bênção. Visita o nosso Brasil, visita, meu Pai, com a Tua mão estendida, repreendendo esse vírus, meu Pai. Também demais nações que estão sofrendo esta consequência. Vai consolando o coração, os corações daqueles que estão tendo perda, Senhor, que estão perdendo seus entes queridos. Só o Senhor pode confortar e consolar. Pai, assim fica conosco, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Meus irmãos, nós vamos falar sobre Abraão, o amigo de Deus. Então convidamos os irmãos para abrir aí as suas harpas, para nós cantarmos o hino Achei um Bom Amigo. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei. Minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Ser fiel e obediente eu viver. Um muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã,
o escolhido dos milhares para mim. Amém, irmãos? Jesus é o nosso melhor amigo, o nosso bondoso amigo. E nós vamos cantar também o hino 200, que está aí na outra página, que fala também do bondoso amigo. Em dias difíceis que nós estamos vivendo, o Senhor quer ser o teu melhor amigo, porque Ele é o nosso amigo de todas as horas. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isto é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu está fraco e carregado cuidados e temor. A Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração e com seu amor tão terno paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, prova nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar, gozo e vida e no futuro, nele podemos alcançar. Amém, graças a Deus, que nós temos o melhor amigo. É o amigo de todas as horas, é o Senhor Jesus. Ele veio a essa terra por amor a nós, para trazer vida e vida com abundância. Irmãos, nós vamos estar meditando nas nossas lições que realmente nos edificaram, e como estamos aí sem a condição de ter as revistas novas, devido à pandemia, nós estaremos meditando nas revistas anteriores. E hoje eu escolhi esse tema maravilhoso que é Abraão, o amigo de Deus. O texto áureo se encontra em Hebreus 11 e o versículo 8. Hebreus, capítulo 11 e o versículo 8, que diz: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. A verdade prática é muito importante também, porque fala de algo que todo ser humano precisa fazer. A obediência
é um aspecto do caráter cristão indispensável ao cumprimento da vontade de Deus na vida do homem. Então nós observamos aqui, a obediência está em primeiro lugar. Toda a consequência que a raça humana está enfrentando deu início pela desobediência do homem lá no Jardim do Éden. A leitura em classe, irmãos, se encontra em Gênesis 12, de 1 a 5. Os irmãos podem estar acompanhando aí, também com as suas Bíblias, que diz: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhes acrescentaram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Meus irmãos, nós estaremos falando sobre esse assunto que é tão importante, porque Abraão foi chamado para ser aquele que daria início ao projeto de Deus concernente às boas novas da salvação. A Bíblia diz que Abraão foi o primeiro crente no Evangelho. Então Deus chama este homem, que certamente está hoje sendo conhecido em todo o mundo devido à sua fé, porque ele creu em um Deus que não se pode ver, e ele obedeceu sem saber para onde ia. É importante, irmãos, observarmos que a força de Abraão e todo o seu sucesso e o projeto de Deus na vida desse homem foi através da fé. Eu quero nesse momento dizer a todos que nos ouvem que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Porque o mundo hoje não entende Deus e muitos se levantam contra Deus, porque os homens não buscam a fé de Abraão, a fé salvífica, a fé no verdadeiro Deus, para crer no impossível, para crer no sobrenatural. A ciência hoje tenta provar a existência de Deus de outra forma, e o mundo e a mídia hoje tenta escurecer as verdades da palavra de Deus, das grandes conquistas de homens que viveram pela fé. E a igreja continua a sua marcha, porque o nosso objetivo é seguir a Cristo pela fé, e pela fé conhecemos, pela fé cremos, e pela fé nós seremos mais que vencedores. Aqui nós temos, irmãos, um assunto que é importante, porque fala de um homem que foi chamado ainda no estado de idolatria. A Bíblia diz que Abraão morava em Ur dos Caldeus, e Deus então tem um projeto na vida deste homem para trazer ele à terra de Canaã, e faria dele uma grande nação, porque Abraão seria um canal de Deus para abençoar todas as famílias da terra. Abraão foi chamado e foi escolhido pela sua fé no Senhor, por mais que ele viveu em um lugar onde a idolatria, a perversidade e a imoralidade predominava. Deus tirou ele daquele meio para separá-lo e dele formar uma nação sacerdotal, para que através da sua descendência viesse nascer o Messias, o Salvador do mundo, e que Israel seria a nação sacerdotal que levaria a palavra de Deus a todas as nações da terra. Porém, Israel não conheceu a visita do Messias e rejeitou Cristo vivo, levando a cruz.
E aí a Bíblia diz que o Senhor chama um povo. Que povo é esse? É a igreja. São aqueles cristãos que crer da mesma maneira que Abraão creu, pela fé, sem ver Deus, sem poder apalpar a Deus, mas sentindo Deus no coração, crendo nas promessas de Deus. Nós abandonamos também a nossa terra da escravidão, a terra da idolatria, a terra da perversidade, da imoralidade, para fazer parte hoje do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Então, a chamada de Abraão é o primeiro tópico. E o primeiro subtópico, Ur dos Caldeus, ao qual já falei, que vivia essa cultura, aonde Abraão morava, aonde Abraão residia. Deus não poderia cumprir suas promessas em Abraão, em Ur dos Caldeus, como também não poderia cumprir em Harã e nem em Siquém. Deus quer que Abraão vá para o centro da sua vontade, para que ali naquele lugar, em Canaã, aonde estaria realmente o lugar, aonde a mão de Deus lhe prosperaria e faria dele uma grande nação. E Abraão sai, certamente, movido pela fé e pela visão espiritual. Não foi fácil, irmãos e amigos, para Abraão sair daquela terra, porque Ur dos Caldeus era um lugar de muita prosperidade, um lugar bom de se viver, um lugar onde a sociedade certamente se esforçava para crescer, a prosperidade, o comércio era muito grande, era uma região importante na Mesopotâmia. Porém, Deus queria que Abraão olhasse para mais à frente. Deus queria que Abraão alcançasse uma promessa eterna, que Abraão adquirisse uma riqueza que não tem fim, e que ele viesse ser o canal de bênção para todas as nações da terra. Certamente hoje, quem Deus está chamando, Deus está tirando do mundo da idolatria, do mundo da perversidade, do mundo da imoralidade, da criminalidade, para fazer de cada um de nós um Abraão, ou por que não dizer, a semente de Abraão, para então crer em Jesus e crer nas promessas de Deus. Muitas vezes há pessoas que não querem atender o chamado de Deus, porque não querem abandonar aquilo que ele prende e que preenche o coração. Jesus chamou um jovem rico para lhe seguir, e o jovem rico preferiu dar as costas para Jesus, porque ele possuía muitos bens. E Jesus disse: vai, vende tudo que você tem, segue-me e terás um tesouro no céu. Foi diferente de Abraão, porque Abraão olhou para cima. Abraão creu em promessas maiores. Pela fé, ele abandonou sua terra de idolatria e partiu em direção a Canaã. É o que nós estamos fazendo e que muitos estão fazendo agora. Jesus está chamando e muitos estão abandonando a terra da idolatria, do pecado, para ir a uma cidade santa, a um reino inabalável e eterno, que é o reino de Deus. Porém, meus irmãos, vamos continuar aqui com a nossa lição, porque o segundo subtópico diz assim: Harã e Siquém fez parte também da vida de Abraão. Até em Harã, o pai dele seguiu a ele. E chegando em Harã, a Bíblia diz que o pai de Abraão morreu. E Abraão então dá sequência o seu chamado, porque na verdade ele não estava buscando riquezas materiais, por mais que em Harã a Bíblia diz que ele prosperou muito e cresceu economicamente. Mas nada daquilo satisfazia o coração do patriarca, porque o desejo de Abraão era fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que ele chegasse até Canaã para cumprir todas as promessas. Em Harã, o seu pai morre, e ele dá a sequência à viagem. Chega em Siquém. Siquém era um lugar também onde ele poderia ficar, prosperar e crescer, mas ele passa por Siquém, e Siquém para ele se torna apenas uma passagem. Isso representa também as nossas vidas. Nós estamos aqui nesse mundo, mas não somos daqui. Aqui é uma passagem. Certamente temos que viver, temos que comprar,
temos que trabalhar, porém com o coração na Canaã celestial, assim como Abraão estava indo em direção ao projeto de Deus. Meus irmãos, é tão importante porque, na verdade, Abraão não segue um Deus que ele não tem experiência com ele. Abraão não segue a Deus cegamente. Deus havia revelado coisas grandes, até mandou ele contar as estrelas dos céus, se ele poderia contar as estrelas. Impossibilitado, Deus disse: assim será a tua descendência na terra. O que é importante na vida de Abraão e na vida de todo obreiro, de todo pastor, de todo crente, é a obediência. É o que Abraão realmente tinha, a obediência ao chamado de Deus, e além da obediência, Abraão tinha uma confiança em Deus. Tem muita gente que Deus tem uma promessa, mas não obedece. Deus manda fazer algo, porém não há obediência na vida e perde então as promessas de Deus. Ele passa em Siquém, e em Siquém o Senhor aparece a ele e torna a reafirmar as promessas que Deus tinha na vida dele. Se você hoje está em Siquém, se você hoje está no conforto, se você hoje está na zona de conforto, Deus quer que você tenha Siquém apenas como uma passagem que representa Siquém, o ombro, e o ombro é o lugar de força, mas a nossa força não vem do homem, a nossa força vem de Deus. E no terceiro subtópico, irmão, vai falar sobre a disposição de mudar. É muito importante quando o crente aceita Jesus e tem o desejo de mudança. Existe hoje um evangelho pregado que não traz mudança nenhuma. As pessoas estão vindo para a igreja apenas para mudar a vida econômica, financeira, a vida familiar, buscando a saúde, buscando um bem-estar para a vida física. Mas essa mudança que Deus quer nas nossas vidas é a mudança de caráter, a mudança de natureza. Aquilo que nós estamos amando no mundo, Deus quer que nós aborreçamos, e aquilo que antes nós aborrecíamos a Deus, Deus quer ser o nosso melhor amigo e que nós viemos amar a Deus por completo. Abraão teve realmente a fé para fazer essa mudança. E ele, em uma cidade tão rica e desenvolvida, ele prefere continuar como peregrino em terras estranhas. Irmãos, isso está acontecendo conosco. Todo crente é um peregrino em uma terra estranha. O mundo que nós vivemos é um mundo indiferente às leis divinas. E a cada dia os homens criam leis e a mente humana está se corrompendo de maneira tal que os homens estão desconhecendo o verdadeiro Deus. E os homens mesmos querem ser Deus. Os homens não estão buscando a Deus para resolver os problemas. Os homens estão confiando na ciência e na capacidade humana. Mas nessa noite, meu amigo e meu irmão, Abraão ensina o caminho da vitória, o caminho da bênção e da prosperidade espiritual e material, que nós viemos ter a fé para podermos viver tempo de mudança, mudarmos os nossos hábitos, mudarmos a nossa maneira de viver, porque o mundo nos ensinou diferente, o inimigo nos escravizou. Tem tantas pessoas vivendo no mundo escravizados, apenas experimentou o que o mundo tem. Porém é tempo, meu irmão, meu amigo, de mudança. Você que já viveu nos pés do Senhor Jesus, mudou do melhor para o pior, abandonou a Cristo. É hora de você mudar de novo. Saia desse mundo, saia desse estado pecaminoso e venha para Cristo experimentar um tempo de mudança. Nada melhor da vida do homem do que o prazer espiritual, do que ser amigo do Deus Criador dos céus e da terra. Imagina
Deus, o eterno Criador, atenta para o homem tão limitado e quer ser o seu melhor amigo. O amigo é aquele que ajuda em todos os momentos da vida. O verdadeiro amigo não abandona o outro por nada, porque estará sempre ao lado para ajudar em todas as dificuldades da vida. Outra coisa interessante, irmãos, que nós vamos meditar nesta noite, é sobre o segundo ponto dessa lição, que fala sobre consequências da parcialidade. Certamente houve algumas consequências na vida de Abraão, porque Deus mandou ele deixar a sua parentela, deixar a sua terra, deixar os costumes daquele povo, para se tornar separado, para que Deus viesse realizar as promessas maiores nas suas vidas e na vida da sua família. Porém, houve um momento na vida de Abraão que ele leva o seu sobrinho e até também foi com seu pai até Harã. Mas o pai morrendo em Harã, certamente Abraão deveria seguir o seu caminho sozinho com a sua família. Mas ele resolve então levar o seu sobrinho, levar um parente que não tinha a mesma visão que ele tinha, que não tinha a mesma experiência com Deus, que não tinha a mesma fé. E esse parente era Ló, ao qual veio trazer consequências na vida dele e até retardar a promessa de Deus na sua vida. Existem muitas pessoas que são chamados por Deus e ainda não prosperou no projeto de Deus, no reino de Deus, porque ainda estão pegados seus parentes e amigos segundo seus costumes, não querem abandonar a velha prática e preferem viver em aliança, certamente sem querer tomar uma decisão para uma mudança total. Mas Abraão experimenta algumas consequências difíceis, porque ele também viveu o período de parcialidade. Ele levou o seu sobrinho e isso veio trazer algo para atrapalhar o processo de Deus na sua vida. A Bíblia diz em Romanos, Paulo escrevendo, que nós devemos, Romanos 12, de 1 a 2, que nós devemos experimentar qual seja a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Devemos ter essa comunhão com Deus sem deixar que nada venha interferir nessa comunhão. Então houve aqui um desgaste, primeiro, um desgaste espiritual. Abraão desgastou espiritualmente por levar o seu sobrinho que não tinha a mesma fé e a mesma visão e o mesmo chamado. No segundo subtópico vai dizer que houve um desgaste afetivo, porque ele teve que também lutar pelo seu sobrinho, porque havia uma batalha e levar o sobrinho dele, houve uma consequência muito grande e ele teve que lutar pelo seu sobrinho. Porém, nessa situação, meus irmãos, aqui há uma desavença entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Começou a haver uma disputa de terra, porque eles tinham muito gado, muita propriedade e a terra era pouca. Então houve uma contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Abraão, que vivia por fé, e todo crente que vive por fé, todo pastor que vive por fé, ele coloca tudo na mão de Deus e não entra em contenda com ninguém, não precisa brigar, não precisa disputar com ninguém. É só colocar na mão do Senhor e Deus resolverá o problema. Abraão chama Ló e diz: Ló, nós vamos nos dividir, porque o nosso gado é muito e a terra é pouca. Você vai escolher que lado você vai. Se você for para o lado direito, eu vou para o lado esquerdo. Se você for para o lado esquerdo, eu vou para o lado direito. Abraão poderia, irmãos, ter a prioridade e o direito de fazer a escolha primeiro, né? Mas o homem que vive pela fé, ele sabe que Deus coloca ele no lugar certo. E Ló, que representa o crente carnal, o obreiro carnal, aquele que só anda por aquilo que vê, Ló escolheu as melhores terras, as campinas do Jordão, aonde estava tudo verdejante, e Abraão então foi para o deserto, para o lugar mais seco, mais árido, mas ali
estava a bênção de Deus. Não importa o lugar onde você está morando, sua profissão, não importa a condição que você vive, se você vive pela fé e crê no Deus Todo-Poderoso e o Senhor é o teu melhor amigo, você vai prosperar aonde Deus te colocar. Abraão estava com a bênção, e por mais que Ló contemplou uma terra boa de prosperidade, lá na frente ele foi realmente, perdeu tudo porque os seus inimigos levaram. Havia então uma necessidade de Abraão lutar por Ló para recuperar aquilo que ele perdeu. Porém, o terceiro subtópico desse segundo tópico diz que o desgaste econômico. Jesus falou bem claro: se alguém quiser roubar ou levar a túnica, entrega a capa. Se alguém quiser que você ande 1 milha, caminha 2. Porque todo crente verdadeiro, fiel, que anda pela fé, não perde nada no projeto de Deus. Ninguém chega atrasado. Ninguém consegue roubar aquilo que pertence ao justo, aquele que vive pela fé e que é amigo de Deus. Então, nesse desgaste, Abraão sofre as consequências da parcialidade. O segundo ou terceiro tópico é a chegada em Canaã. Isso aqui é importante, irmãos, porque Deus, através dessa lição, quer que nós chegamos ao lugar aonde Ele já preparou. O nosso alvo não é essa terra, aqui é por um tempo, aqui nós estamos fazendo e estamos construindo e estamos também fazendo uma história, mas o nosso alvo é a Canaã celestial. Deus queria levar Abraão a Canaã, para que ali ele viesse também ratificar a promessa ou as promessas. Deus aparece ele naquela terra e ali faz realmente algo extraordinário. Abraão começa a construir altar. Desde Siquém, Abraão já levanta um altar. E quando ele chega na terra de Canaã, Abraão constrói mais 3 altares. Aonde ele chegava, ele armava o seu altar. O que quer dizer o altar? Lugar da comunhão, lugar de adoração, lugar de buscar a direção de Deus. Eu pergunto nesta pandemia para todos os irmãos que não estão podendo vir à casa de oração, como está o seu altar? Aonde você tem chegado? Você já está no centro da vontade de Deus? O seu altar tem sacrifício? Deus está recebendo os teus sacrifícios? É algo importante, porque na verdade todos nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. E aqui Abraão já está em Canaã. Ele abandona Ur dos Caldeus, passa por Arã, passa por Siquém e chega à terra de Canaã, certamente para receber de Deus grandes promessas. O segundo subtópico, irmão, diz o testemunho público. Eu achei interessante esse ponto aqui, porque quando Abraão chega em Canaã, Abraão começa o seu culto de adoração a Deus, culto de ações de graças. Tem crente que consegue as bênçãos de Deus, Deus abençoa, mas não oferece a Deus nenhum louvor, nenhuma gratidão, culto de ação de graça. Então, por que Abraão é um adorador? Por que Abraão é um homem de fé? Porque quando ele chega nessa terra, Deus através dele vai mudar toda a estrutura de Canaã e ele começa o culto de adoração ao Senhor. Ele começa a adorar o único e verdadeiro Deus, porque há muitos que adoram deuses feito pelas mãos dos homens, mas eu quero dizer nesta noite que só existe um único Deus, Criador dos céus e da terra, ao qual Abraão agora na terra de Canaã é o seu representante. E em meio àquele povo cananeu, Abraão não se envergonha de erguer o seu altar e adorar ao Senhor naquela terra que ele estava pisando e que Deus lhe daria por promessa. É interessante observarmos isso. Deus quer nos engrandecer. Deus quer fazer de mim e de você uma grande nação.
Deus quer que todos que vierem a nos ouvir sejam abençoados, aonde tocarmos sejam abençoados, porque através de um justo, de um servo de Deus, Deus pode abençoar uma comunidade, Deus pode abençoar uma cidade, Deus pode abençoar uma nação. E Deus abençoa Abraão naquela terra, ao qual ele passa a viver o seu momento de fé, seu momento de adoração, e ele é conduzido pela mão poderosa do Senhor, enfrentando todas as consequências da vida. Meus irmãos, quando nós vivemos pela fé, quando nós somos amigos de Deus, e que Deus é o nosso amigo presente, nós enfrentamos todas as consequências da vida. Estamos vivendo um tempo difícil, a cada dia surgem rumores e mais rumores, que realmente a doença está matando muita gente. Porém, aqueles que estão morrendo com Cristo, Deus está colhendo o fruto que já está maduro. E aqueles que estão morrendo sem Cristo, lamentavelmente, estão partindo sem esperança. Por isso, meus amigos e meus irmãos que nos ouvem, tenha comunhão com Deus. Seja amigo de Deus. Abandone o pecado e passe a ser um verdadeiro adorador. Ande por fé. Creia em um Deus poderoso que pode te fazer prosperar em qualquer tempo e fazer você vencer a qualquer situação da vida. Outra coisa interessante que nós vamos meditar aqui nesta noite, no quarto tópico, é os aspectos positivos do caráter de Abraão. O tempo já está esgotando, mas vamos aqui mais rápido. Os aspectos positivos do caráter de Abraão. Primeiro, a generosidade. Meus irmãos, a igreja precisa ser generosa, o crente também ser generoso. A Bíblia diz que nós temos que não só amar de palavras, mas também de obras. Abraão, ele passa agora a ser um homem generoso, porque ele poderia abandonar aquele que escolheu a melhor terra e preferiu algo melhor para ele, era Ló. Ló agora está em situação difícil e Abraão, com generosidade, vai lutar por aquele que certamente havia passado a perna nele, buscando a melhor terra e o melhor lugar de crescimento. Mas Abraão não se importa com isso, porque o que reinava no coração dele era a generosidade. Ele vai lutar por Ló para conseguir trazer algo para Ló de bom, de melhor, e restaurar certamente a vida dele familiar e a vida financeira, porque ele era o amigo de Deus. Mesmo em momentos de danos e perdas, ele não se importava, mas buscava cada dia ajudar aqueles que dele precisavam. Outra coisa interessante na vida dele, que é um caráter de Abraão, era a firmeza. Tem muita gente que não firma nos propósitos de Deus, não está pronto para ser íntegro ao Senhor. A Bíblia diz que aquele que perseverar em Cristo até o fim será salvo. Nós temos que ser firmes no Senhor, sem jamais abandoná-lo. Se nós formos fiéis ao Senhor, Ele nos dará o reino e a glória eterna. Outra coisa interessante na vida que fazia parte dele, do caráter dele, era a fidelidade. Nós estamos vivendo em um mundo de muita infidelidade, aonde Abraão passa a ser um dizimista, porque reconhece que tudo pertence a Deus e que não era nada demais ele dar os seus dízimos a Melquisedeque, que era rei e sacerdote do Deus Altíssimo. Então Abraão, através da conquista de tudo que ele conseguia, ele era fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, para que viesse também contribuir para o reino de Deus. Outra coisa interessante era a integridade. É muito importante na vida do ser humano nós sermos íntegros. Quando ele consegue aquela batalha e consegue muitos despojos, o rei de Sodoma queria retribuir a ele com riquezas profanas. Ele rejeitou, porque ele não queria as riquezas profanas do rei de Sodoma. O que Abraão queria era a bênção de Deus na vida dele, porque ele era um homem que vivia por fé. Vamos apressar aqui, meus irmãos.
Outra coisa importante na vida de Abraão era a submissão. Por que existem tantos crentes que passam por problemas difíceis e não conseguem chegar ao lugar de vitória, às promessas de Deus na vida? Porque não estão sendo submissos. Abraão, certamente, Deus pediu a ele o seu filho Isaque em holocausto, e ele prontamente vai oferecer o seu filho no Monte Moriá. Por quê? Porque era submisso. Tudo que Deus falava, ele obedecia. E quando ele vai oferecer o seu filho a Deus sobre aquele altar no monte, Deus então brada do céu e diz: Abraão, Abraão, sei que agora tu temes a mim. E quando Abraão olha para o lado, estava um cordeiro, que certamente aquele cordeiro tipificava Cristo, que morreria em lugar do seu filho e em lugar de todos nós. Meus irmãos e amigos, essas coisas é importante, porque o que Deus quer de nós é a obediência, é a firmeza, é a fidelidade, é a integridade. Deus quer que nós sejamos submissos. E por que não dizermos? E por que não dizer amarmos a Ele sobre todas as coisas? Outra coisa interessante, que nós vamos já encerrar essa lição devido ao tempo, é que nós vamos meditar agora sobre os aspectos negativos do caráter de Abraão. Por mais que ele era um homem amigo de Deus, um homem que vivia por fé, um homem de integridade, um homem de obediência, Abraão tem os momentos de fraquezas. Tem gente que critica os outros quando alguém cai em alguma situação. Não, meus irmãos, a Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide para não cair. O que nós temos que fazer é vigiarmos e poder ajudar quem caiu, levantar, sem nos gloriarmos com a queda do nosso irmão. Abraão teve medo. Tem gente que diz assim: não, agora os crentes estão com medo da pandemia. Certamente, todo ser humano tem medo. O homem tem momentos que teme, porque na verdade ajuda até a nossas conquistas, muitas vezes na vida. Agora, outra situação que Abraão caiu, que realmente foi muito difícil para ele, foi um momento de fingimento que Abraão sofreu, quando ele perdeu a confiança em Deus por um momento e pediu que Sara falasse para aquele rei pagão que ela não era sua esposa, que ela era sua irmã. Por mais que ele tentou enganar, mas na verdade Sara era sua esposa e ele não deveria abrir mão daquilo, mas ele temeu, ele teve medo, e então ele fingiu, porque isso revela a fraqueza humana. Todo ser humano não deve se vangloriar em si mesmo. A Bíblia diz que todos nós que estamos em pé, mais uma vez, tenhamos cuidado para não cair. Então Abraão diz para Sara: se o rei te perguntar se você é minha esposa, você diz para ela que você é minha irmã. E assim aconteceu, e quando o rei foi possuir a sua esposa, Deus entrou em ação e disse para o rei pagão: se tu tocar nessa mulher, eu acabo com a tua nação. Então foi um momento de fraqueza que Abraão passou, porque o Deus amigo e fiel não permitiria que a sua esposa caísse em tal situação e que também o seu amigo viesse cair em tal situação. Então o que nós temos que fazer é cada dia vivermos o amor de Deus em nossos corações, sermos amigos do Senhor, porque Ele é o nosso melhor amigo. Deus quer ser o teu melhor amigo. Jesus disse: eu não vos chamo de servos, mas chamo de amigo, porque tudo aquilo que ouvi de meu Pai, a vós tenho feito conhecer. Nesse momento nós vamos orar, e eu quero orar por você, para você nesta hora se render a esse amigo maravilhoso e ser amigo dele, do nosso Pai, do nosso Deus, do nosso Criador, porque Ele já reservou uma Canaã celestial para um dia nós reinarmos com Ele e estarmos com Ele para sempre. Oramos. Pai de amor, nesse momento de oração, nós oramos
uns pelos outros. Oramos por esse irmão, por essa irmã que está reconciliando contigo. Oramos por essa pessoa que está aceitando a Jesus, o melhor amigo, porque Abraão foi o amigo de Deus e Deus também foi o seu melhor amigo. Pai, nada melhor do que estarmos em amizade com o Senhor, porque o Senhor está conosco em todos os momentos para nos guardar e nos livrar. Visita esta pessoa agora que se rende aos teus pés, perdoa seus pecados. Pai, restaura a vida espiritual destas vidas, para que se levante como Abraão, pela fé, crendo nas promessas, por mais que venha passar situações difíceis, mas venha experimentar o melhor de Deus. Assim, Pai, já te agradecemos por tudo, fica conosco, não só hoje, mas para todos sempre. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.